Na avaliação neuropsicológica, o neuropsicólogo pode fornecer um diagnóstico do transtorno do espectro autista, TEA, identificar as áreas de força e fraqueza da criança e desenvolver um plano de tratamento individualizado. Como parte de uma equipe multidisciplinar, este importantíssimo profissional pode colaborar com outros profissionais como médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e educadores para fornecer um tratamento abrangente e integrado. De mais a mais, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o tratamento neuropsicológico do transtorno do espectro autista pode envolver intervenções comportamentais, treinamento de habilidades sociais e emocionais, apoio e comunicação, estratégia de adaptação para lidar com o desafio do transtorno do espectro autista, inclusive suporte emocional e orientação às famílias, ajudando-os a compreender a condição de sua criança, a lidar com dificuldades associadas ao transtorno e a desenvolver estratégias para apoiar o desenvolvimento do paciente. Fato é, nobres pares, que o tratamento neuropsicológico é altamente individualizado e adaptado às necessidades específicas de cada criança com transtorno do espectro autista. E o neuropsicólogo apresenta-se como responsável por fornecer um cuidado sensível e baseado em evidências, visando o bem-estar, o desenvolvimento saudável de crianças com transtorno e suas famílias. Assim, cabe ao alcaide municipal analisar a pertinência da proposta apresentada, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, além da existência de recursos financeiros para tanto, que igualará a nossa cidade a outras tantas que disponibilizaram serviços, razão pela qual, exercendo o nosso dever de atuar em prol da nossa comunidade, apresentamos essa súplica, convidando vossas excelências a acompanharem tal requerimento. Ao teor do exposto, peço e aguardo o deferimento e aprovação. Vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Concluída a presente leitura, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo, para sustentação do seu requerimento. Senhora presidente, demais colegas vereadores, conforme foi elucidado no anterior requerimento apresentado nessa casa, a sugestão também de contratação de um neuropsicólogo é de suma importância para fortalecer ainda mais a equipe multidisciplinar que oferta o serviço através do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial do nosso município. Muitos pais e responsáveis têm nos procurado constantemente para solicitar uma intermediação nossa junto a algum órgão para que pudesse ter esse acesso a esse profissional para fazer o diagnóstico, porque precisa, além do diagnóstico do neuropediatra, precisa do diagnóstico do neuropsicólogo também. Porque cada um na sua área dentro da medicina, entretanto, para se fechar um diagnóstico de transtorno do espectro autista, precisa de um relatório, de um acompanhamento, né, da questão do diagnóstico mesmo, do CID, da confirmação que aquela pessoa tem um transtorno do espectro autista, para que eles possam verificar qual será o fluxograma de atendimento daquele paciente, qual a necessidade daquele paciente, quais as demandas que aquele paciente precisa, para que a gente possa conceder mais qualidade de vida para aquele paciente que tem um transtorno do espectro autista. Como o salariado no mercado hoje está em média de R$ 2.500 uma avaliação neuropsicológica. Então está fugindo assim da nossa realidade de Abadiânia, que muitas vezes os nossos munícipes ganham salário mínimo e eles ficam travados nessa questão, né, de como que vai conseguir um recurso nesse valor para estar pagando um profissional para estar fazendo o diagnóstico e acompanhamento dessa criança ou adolescente. Desembolsar R$ 2.500 para ter essa análise, né, fica meio complicado. E até mesmo para montar o processo, né, para o BPC, ele precisa desse relatório do neuropsicólogo, não basta só o relatório do neuropediatra. Então, acredito que nós, como vereadores, representantes do povo, estamos aqui, né, o que nos cabe, de acordo com o que é previsto no nosso regimento interno, na lei orgânica do município, é a sugestão. E que o Poder Executivo, juntamente o prefeito, juntamente com a secretária, o Conselho Municipal de Saúde, analise com carinho essa demanda do nosso município, conforme foi elucidado ontem, lá no Colégio Osório, né, pela equipe da Secretaria de Estado de Educação.
A demanda do nosso município de Abadiânia tem aumentado, não se sabe explicar por que dessa ascensão, desse quantitativo, desse alto índice, né, de pacientes que suspeitamente possam ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então a gente, de uma certa forma, a gente não pode tapar os olhos para essa situação e temos que dar o nosso suporte de acordo com o que nos cabe como legisladores. E isso seja a porta de entrada para outros diagnósticos de outras patologias, como deficiência intelectual, dislexia e outros tipos de transtornos neuropsiquiátricos também, que tudo venha somar com a contratação desse profissional para a equipe multidisciplinar do Centro de Atenção Psicossocial do nosso município. Então, nobres pares, eu conto com o apoio de vocês novamente, para que a gente possa somar nessa causa que é tão importante, que é a saúde caminha juntamente com a educação, com o social, para que a gente possa conceder mais qualidade de vida para essas pessoas que aqui residem em nosso município. No mais, senhora presidente, são essas minhas palavras. Desde já agradeço a todos pelo apoio de sempre. Em discussão. Vereador Vando. Mais uma vez aqui, parabenizar o vereador Rodrigo e dizer também assim que a linha de raciocínio que nós seguimos, que a Vossa Excelência segue, é aquilo que nós também devemos seguir, a linha de raciocínio relacionada a todas as questões que chegam até a gente e sejam questionadas. Foi inaugurada ontem uma sala no Colégio Osório, da qual eu não pude ir, fui convidado para ir, mas não tive como ir, mas fiquei sabendo, tive elogios, pessoas que compareceram elogiaram bastante, né, a postura e a iniciativa. Parabéns a todos os envolvidos. Aí, diante disso, nosso vereador, é o que vem, o que eu quero dizer assim, por exemplo, para chegar até o diagnóstico, antes é a mesma coisa que passar pelo clínico geral, né, para dar início ao tratamento, para descobrir aquilo. E aí, quando chega, aonde nós vamos recorrer a quem? Se nós temos a demanda, então vamos aproveitar aquilo que a gente tem e facilitar para que a gente tenha êxito nos tratamentos, como aconteceu. Quero parabenizar aqui, ao mesmo tempo que eu critico, eu sei também enxergar as coisas. Eu mesmo precisei de uma especialidade agora, segunda-feira, eu cheguei até a unidade de saúde, e lá tinha o profissional à disposição para que eu fosse diagnosticado. Eu, ao mesmo tempo que eu cobro uma coisa, eu parabenizo pelas atitudes, pelo que acontece no nosso município. Então, é de suma importância o que o nosso vereador propôs aí, relacionado a essa especialidade, para que chegue lá na frente. Não adianta uma sala uma sala tão importante, mas se não tiver o diagnóstico completo, tiver tudo em cima, as iniciativas corretas, o atendimento correto, nunca vai chegar a nada. Parabéns, conte comigo, estou com o senhor. Vereador Rodrigo. Senhora presidente, demais colegas vereadores, é importante elucidar que no nosso município em breve teremos o profissional fonoaudiólogo. Foi um requerimento que foi aprovado por essa casa e foi feito o credenciamento, e o profissional atendeu os requisitos, né, da CPR, da Comissão Permanente de Licitação, e creio que em breve a gente vai estar tendo esse serviço ofertado à nossa população novamente. Então, gostaria de parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde e ao Prefeito Municipal também, por ter acatado essa solicitação dessa Casa de Leis. Mais alguém? Vereador Rosemar. Novamente, parabenizar pelo requerimento. Isso favorável. Vereador Samuel. Também gostaria de parabenizar novamente e pode contar com o apoio. Vereador Nilton. Também, novamente, pode contar com o meu voto, ok? Vereador Vanei da Cerâmica. Eu vou parabenizar também pelo requerimento, né? Pode contar com o meu voto. Vereador Genair. Parabéns, amigo. Sou favorável ao seu voto. Vereadora Camila.
Mais uma vez, Rodrigo, parabéns pela propositura, né? São sempre propostas que vêm atender a população, por isso que a gente tem que ser favorável. Então, conte mais uma vez com o meu voto. Em votação. Como vota, vereador Ilvanei? Favorável. Vereador Genair? Favorável. Vereadora Camila? Favorável. Vereador Nilton? Favorável. Vereador Rodrigo? Favorável. Vereador Rosemar? Favorável. Vereador Samuel? Favorável. Vereador Vando? Favorável. Aprovado. Razão pela qual determina a adoção de providências de mister pela assessoria jurídica da Casa e remessas necessárias. Convido a senhora vereadora Camila Cristiana Borges para proceder com a leitura de seu requerimento e indicação que requer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, excelentíssimo senhor prefeito municipal. Requerimento número 14 de 2023. Abadiânia, aos 19 dias do mês de abril de 2023. Excelentíssima senhora Fernanda Moeira da Silva Vieira, digníssima vereadora presidente da Câmara Municipal de Abadiânia. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras. Camila Cristiana Borges, vereadora eleita para a 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, vem no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Abadiânia e ainda no regimento interno desta Casa, com respeito a acatamentos costumeiros, requerer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia desse requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, seja implementado em nossa cidade um plano de ação para controle de natalidade de cães e gatos, tal qual definido pela Lei Federal nº 3.426, de 30 de março de 2017. O controle de natalidade de cães e gatos de rua é uma questão importante para a saúde pública, o bem-estar animal e o equilíbrio populacional desses animais. O tema tem tamanha importância que o governo federal, ainda no ano de 2017, editou a Lei Federal nº 3.426. Existem várias estratégias e métodos que podem ser utilizados para o controle de natalidade de cães e gatos de rua, senhoras e senhores vereadores, dentre os quais apresentarei os mais comuns. A esterilização cirúrgica, a castração e esterilização cirúrgica é um método eficaz para o controle de natalidade em cães e gatos de rua. A esterilização cirúrgica envolve a remoção dos órgãos reprodutivos dos animais, impedindo que sua capacidade de procriar. Isso ajuda a reduzir a população de animais de rua, evita a reprodução indesejada e pode ter benefícios para a saúde dos animais, como a redução do risco de doenças relacionadas ao sistema reprodutivo. Ainda sobre o assunto, excelências, se apresentam os programas de castração em massa, também conhecidos como programas de esterilização em larga escala. São iniciativas que buscam esterilizar um grande número de cães e gatos de rua de uma só vez. É um esforço para controlar sua reprodução. Esses programas são geralmente realizados em parceria com organizações de proteção animal, governos locais e clínicas veterinárias, e podem ser uma maneira eficaz de reduzir a população de animais de rua. A ideia que trago é que quaisquer das medidas que venham a ser tomadas façam-se acompanhadas por campanhas de conscientização sobre a importância do controle de natalidade de cães e gatos de rua, as quais podem ajudar a educar a população de Abadiânia sobre a necessidade de esterilização e os benefícios do controle populacional de animais. Essas campanhas podem incluir a divulgação de informações sobre os métodos de controle de natalidade disponíveis, a promoção de esterilização como uma prática responsável de cuidado animal e a sensibilização sobre as consequências do aumento descontrolado da população de animais de rua. Dentre as ideias possíveis está ainda a promoção de adoção responsável de cães e gatos de rua por nossos conterrâneos, que em caso de boa adesão pode ajudar a reduzir a população de animais nas ruas e evitar a reprodução indesejada. Aliás, meus iguais, a iniciativa de implementação em nossa cidade de um plano de ação para controle de natalidade de cães e gatos, tal qual definido pela Lei Federal nº 3.426, implementado em nossa cidade um plano de ação para controle de natalidade de cães e gatos, tal qual definido, pode vir acompanhada até mesmo, caso haja recursos financeiros para tanto, de programas de vacinação e identificação como a vacinação contra a raiva e a
colocação de microchips de identificação. Podem ajudar a controlar a população de cães e gatos de rua, reduzindo o risco de doenças e facilitando a identificação e rastreamento dos animais. Assim, cabe ao alcaide municipal analisar a pertinência da proposta apresentada. Excelências, instantes em que requer seja este requerimento submetido à votação do plenário desta Câmara Municipal e, se aprovado, enviar ao competente ofício ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves de Cris, digníssimo prefeito de Abadiânia, convidando vocês, excelências, a comigo acompanhar a pretensão deduzida. Ao teor do exposto, peço e aguardo o deferimento e aprovação. Vereadora Camila Cristiana Borges, avante, eleita para a 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Com a palavra, a vereadora Camila, para a defesa de sua propositura. Bom, meus colegas, ontem a gente estendeu esse assunto, antecipamos ele na fala do vice-presidente Rodrigo, mas eu acho que o requerimento é muito claro, a gente precisa realmente juntar as forças aí para poder fazer essa campanha, ter esse controle da natalidade desses animais de rua, porque, como foi dito e repito, é uma questão de saúde pública, é uma questão social e as campanhas educativas elas devem ser permanentes. Por lei, tem uns meses, inclusive, eu trago um projeto de lei que em breve será apresentado para que a gente faça essa campanha de forma mais efusiva num determinado mês, mas essa campanha tem que ser permanente, tem que cair no bolso das pessoas, principalmente, repito, das crianças, a gente saber ensiná-las para que quando elas sejam tutores, ainda que menores desses animais, que tenham esses cuidados para não abandonar, até porque a gente sabe que o controle só vai acontecer mesmo, de fato, se tiver castração. E nada impede, aliás, não tem contraindicação nenhuma, pelo contrário, poderia até vir a ter um cuidado maior com o animal, tirando o risco de doenças nos órgãos reprodutores. Mas a gente sabe que não é só a nossa realidade, mas como a gente temos que tratar dos assuntos aqui de Abadiânia, a gente sabe que a realidade das pessoas aqui não é compatível financeiramente para custear essas castrações, ainda mais de animais fêmeas, que o custo é mais alto. Então, por isso que a gente tem que criar campanhas de castração social, criar meios de que essa castração chegue nas pessoas, nos animais, nas pessoas que cuidam, que não têm condição. Principalmente através de parcerias. Eu acho que é realmente construir políticas públicas para que isso aconteça. Então, eu queria aproveitar esse momento, presidente, para agradecer as pessoas, todas as pessoas que têm contribuído, ainda que de uma em uma, no caso a campanha que a gente faz das tampinhas, quero agradecer todas que têm empenhado, que têm mobilizado para juntar, para entregar essas tampinhas para a gente, porque o efeito disso, o resultado disso é muito valioso. E eu queria agradecer também o veterinário Matias pela parceria que a gente firmou. Ele já fazia esse trabalho, ele já faz isso sem divulgar, é uma questão dele. E por saber disso, eu o procurei para saber se ele queria também amparar a gente nessa campanha. Então eu quero deixar aqui registrado essa gratidão a ele. E que outros veterinários aqui da nossa cidade, ou de ONGs aqui vizinhos também possam nos ajudar. Sabido que não é só aqui, nessa zona urbana, mas a gente tem muitos animais abandonados, inclusive a caminho do lago. Nesse último evento que teve, acabou que eu passei por alguns animais que acabaram sendo atropelados, e perderam a vida na estrada. Então, ontem relataram também que lá nas proximidades da fazenda do vereador Vanei e a caminho de Abadiânia Velha também. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Ainda que seja pouco, melhor fazer. Então, convido vocês a me acompanharem nesse requerimento para a gente ter do Poder Executivo também um amparo. Em discussão, vereador Rodrigo.
Camila, novamente eu venho lhe parabenizar pela propositura. A causa animal é uma causa de suma importância, não só para a questão social, mas para a saúde pública do nosso município, né? E a gente tem vivenciado, né, muitas demandas com relação à causa animal e será de suma importância para que a gente possa começar. O pontapé inicial é a castração, no primeiro momento, porque a gente tem, e posteriormente a gente mobilizar a população através de ações educativas, né, para conscientizar a população e também posteriormente penalizar. Eu acho que quando doer no bolso da população, eles vão começar a ter outros olhos para essa questão. Gente, tanto que é doído você passar as margens, às vezes, igual uma rodovia, igual aqui, indo a caminho do distrito de Poça Badia, ou nessas estradas aqui, né, e sinais que dão acesso aos povoados e distritos aqui, e você vê animais abandonados. E às vezes a gente não tem um suporte financeiro para que a gente possa dar esse suporte para esses animais. Então, cabe que às vezes a gente dá esse amparo de uma certa forma para alguns animais e o pessoal continua soltando. Então, assim, tentar de uma certa forma sensibilizar a população de sua importância, de não abandonar e de não maltratar os animais, que são seres vivos, são seres criados por Deus, e as pessoas têm que zelar. Isso nos cabe como ser humano, como pessoa, cuidar dos animais e não maltratá-los. E o pontapé inicial para que a gente possa reduzir a questão da natalidade de cães e gatos, principalmente nas ruas do nosso município, que é uma temática que temos nos assim deixado às vezes desconfortável de acordo com as limitações que a gente tem tido, é a questão da castração. E principalmente de castração das fêmeas, né? Porque devido à procriação ser muito alta. Então, essa procura é de suma importância e parabéns pelo pontapé que está sendo concedido. Viu? Pode contar comigo. Estou em busca de recursos para ver se a gente possa, né, trabalhar em conjunto com o Poder Executivo, juntamente com você, para que a gente possa ter esse resultado e ao final do mandato a gente sair assim, conseguimos de uma certa forma resolver, amenizar a questão um pouco da causa animal do nosso município. Então, parabéns e pode contar sempre com o meu voto. Vereador Rosemar. Também parabenizo por essa autoria, seu requerimento, porque como toda a natalidade de animais na cidade está muito, né? E o pessoal não tem condições de criar, então eu concordo e também sou favorável a esse seu requerimento. Vamos diminuir um pouco essa natalidade de animais no nosso município. Vereador Newton. Meus parabéns, Camila, é um requerimento muito importante, você entendeu? Porque uns tratam os animais muito bem e outros já maltratam, né? Isso é ruim, e dessa forma é uma forma muito importante. Pode contar com o meu voto. Obrigado. Vereador Ivanei. Quero, primeiramente, parabenizar a vereadora pelo requerimento, muito importante, ontem a gente já discutiu, foi muito boa a fala ontem de todos a respeito dos animais, né? E ouvindo você falar aí do veterinário Matias, o meu genro está no grupo comércio rural, né? Eu acho que você já observou também. Ele faz outro trabalho também, de cães que ele consegue aí, que ele acha que está em péssimas condições, ele cuida, né, desses animais, faz o tratamento e coloca lá no grupo a doação. Então ele, acho que ele faz isso pelo trabalho, né, pelo amor que ele tem pelos animais. E cabe a nós fazer o que você está fazendo. Tem iniciativa aqui da Câmara para dar continuidade, né, esse trabalho. Essa questão da castração também é muito importante, porque já tem muitos. Essa castração ajuda, né, a não aumentar mais os animais na nossa cidade. Parabéns, pode contar com o meu voto. Vereador Samuel. Parabéns, vereadora Camila, sempre atenta à causa animal. É uma bandeira muito importante, de extrema necessidade de a gente realizar esse trabalho, até por saúde pública, né? Então pode contar com o meu apoio.
Vereador Vando. Também quero parabenizar a Vossa Excelência pela propositura, pela iniciativa, dizer que, mas o ano passado a gente vendo essa situação, porque chegou até nós algumas demandas e a gente foi procurar também tomar iniciativa disso. Mas não estou questionando nada, só estou parabenizando e acompanhando a propositura. E foram dito para a gente a dificuldade que o Senhor vai acompanhar em tudo que for necessário. Pelo menos eu falo de mim. A castração do animal de rua, ele esbarra numa burocracia que tem que ser tudo bem organizado, porque tem que ter a enfermaria para dar assistência a esses animais. Pega o maior problema disso tudo é pós-cirurgia. Não pode castrar e soltar, tem que dar assistência nele, tem que ter enfermaria. Então a gente viu até o problema que foi questionado, aí já fica, tipo assim, vamos dar início nessa situação, mas com essa possibilidade. E dizer que lá vendo a situação, na porta da minha casa é engraçado. Lá tem vários cães, e aí minha esposa começou a tratar de comida, com um osso ali para eles ali fora, e agora está até bonito ali, quando é 11 horas, meio-dia, eles marcam a hora certinha. Aí até 1h da tarde, você sai fora e estão lá esperando. Então cabe a nós, cada um de nós, ajudar da forma que pode para poder pelo menos alimentar por enquanto. Depois nós estamos voltando. Pode contar comigo, quem está aí para ajudar. Vereador Genair. Parabéns, vereadora Camila, por esse requerimento de suma importância. Presidente, posso? Vereador Vando, justamente a gente se esbarra nessa dificuldade, até porque pós-cirurgia, e assim, ainda que seja mais indicado fazer a castração da fêmea, pelo menos nesse projeto que a gente deu pontapé das tampinhas, a gente preferiu fazer a castração dos animais machos, justamente porque o tempo de cuidado dele é menor. E aí como que a gente faz? Antes a gente faz a adoção dele. Normalmente ele está na rua ou está lá no lixão, como eu relatei ontem, E aí a gente anuncia ele antes de ser castrado, anuncia que ele está para adoção e que a gente vai entregar, castrado, vermifugado, processando tudo em dia. Nesse caso, desse requerimento aqui, chegamos a conversar com algumas pessoas que são cuidadoras mesmo aqui de Abadiânia, que se dispuseram a fazer o cuidado, até passar o tempo de tomar o antibiótico, que são, não sei se é 5, 7 dias, um negócio assim. Então, é bom até relatar isso, porque o Matias ele é extremamente responsável, um profissional apaixonado pela causa e responsável, que é um dos critérios. Só caso tiver quem vai cuidar. Não dá para castrar e soltar, como acontece em outros locais. Então, vendo tudo isso, antes de conhecer o problema, eu imagino que seja a mesma situação sua e de outros colegas, antes de você conhecer o problema, tudo bem, você não está vendo, mas a partir do momento que você conhece, você não consegue mais ser omisso, você precisa fazer alguma coisa. Aí, na época ainda que coincidiu os nossos ofícios para deputados diferentes, mas que coincidiu, eu falei assim, poxa, mas se a gente ficar esperando chegar essa emenda, vai ter mais animais, então vamos tentar fazer alguma coisa, porque é pouco. Se você parar para pensar, e dentro de um ano a gente conseguir 6 castrações por meio dessa campanha, é muito pouco. Mas agora eu acredito que nesse próximo ano a gente vai conseguir dobrar ou até mais. Mas realmente tem que ter esse cuidado, que o senhor relatou aqui, porque não dá, a gente está falando de vidas, não dá para castrar e colocar ali em qualquer lugar, não. Tem que ter o cuidado pós-operatório. Camila, de uma certa forma, eu estive pensando que agora vamos ver se a gente consegue algum meio, promover alguma ação para que a gente possa ajudar você nesse projeto, entendeu? Para que a gente possa potencializar mais ainda o número de castrações, até que venha um recurso para a castração e posteriormente a criação de um abrigo. Para que a gente castre esses cachorros e gatos e deixe eles no abrigo, pós-castração, pós-operatório, e posteriormente a gente faça uma feira de adoção. Então, de uma certa forma, depois vamos sentar para a gente ver o que a gente pode fazer e promover alguma ação para a gente arrecadar fundos para que a gente possa ajudar você nesse projeto, viu?
Pode contar com meu apoio. Obrigada. Não é uma causa minha, é uma causa de todos, né? Eu agradeço mesmo a essa compreensão e a ajuda, toda ajuda é bem-vinda. Mas eu queria dizer também que os comércios eles estão empenhados agora, provavelmente no mês de maio, 10 comércios eles estarão fazendo um dia D, para aquele produto que for vendido naquele dia, parte dele, um valor simbólico daquele produto, vai para essa causa também. E teve um empresário também que, vendo, né, essa ação nossa, me procurou também. Ele preferiu não ser identificado, mas com o valor que ele vai doar, vai dar para a gente poder fazer mais algumas castrações. Já está em negociação com o Matias também. Declaro encerrada a discussão, colocando em votação. Como vota o vereador Vanei? Vereador Genair. Favorável. Vereador Camila. Favorável. Vereador Nilton. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Rosé. Vereador Samuel. Favorável. Vereador Vando. Favorável. Aprovado, razão pela qual determino a adoção das providências de início pela assessoria jurídica da Casa e remessas necessárias. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, no horário regimental. Desejando meu bom dia a todos.